Fala, pessoal! Oi, oi! Estamos aqui hoje com um bate-papo diferente. Vamos aqui no IPELcast fazer um bate-papo entre mim e a Ju. A gente dar uma conversa solta aqui, tirar algumas dúvidas, né, Ju? Que a gente vê que muitos ainda saem da faculdade com a dúvida de qual curso realizar, o que fazer, Que caminho que seguir, caminho né, na seguir verdade. após aí conclusão do seu curso. É, eu acho que, assim, as pessoas que têm alguém na família que consiga guiar, dar essa explicação, fica mais fácil, Sim. né? Porque aí você vai saber realmente, não qual a especialidade, porque isso aí é muito individual. É pessoal. Mas qual caminho seguir, eu acredito que isso dá uma clareada, né? Pra mim mesmo, eu tive como referência Juliana, né? Que ela se formou, eu ainda acompanhei, né, Ju? Algumas aulas na faculdade, fui com ela. Mas, assim, fiz 2 vestibulares, passei. Mas aí decidi a odonto realmente porque eu tinha você como referência. Mas você foi diferente, né? Na nossa família não tinha ninguém, né? Ninguém, e nem da área da saúde, Exatamente. né? Nós não tínhamos realmente referência. Quando nós chegamos de São Paulo, a minha cabeça era para o jornalismo, porque lá a gente tem realmente assim como tem campo muito aberto para essa área que eu pensava, né? E eu via na televisão tudo, e eu realmente queria aquilo ali. Eu achava bonito, achava legal entrevistar. Engraçado, né? A gente tá agora nesse momento aqui, mas não tem nada a ver, viu? Eu queria, eu acho que eu não tinha maturidade para entender realmente o que era. Mas quando chegamos aqui, né, em Pernambuco, e aí foi passando, estudei, porque aí tem aqueles, no colégio tem aquele pessoal que faz a ajuda, né, como é teste vocacional. Isso, E as áreas que o meu teste dava era justamente para a área de saúde, biologia, por ali, sabe? E você já gostava, né, dessas matérias, assim. Eu mesmo já me identificava, ciências, biologia, tudo eu já gostava. Não, era a área que realmente eu gostava de fazer, né, no colégio. Mas só que eu não tinha noção da odontologia, porque a gente ia pro dentista, né? Fazia aquele acompanhamento normal, mas não tinha aquilo como referência para a profissão. E aí eu lembro que aí eu peguei uma revista de profissões, né? E nessa revista de profissões ficava aparecendo que tinha lá na parte da quem gostava mais da parte de biologia, tinha lá odontologia, medicina, e tinha lá explicando. Eu falei, olha, o curso que tem aqui da área da saúde mais próximo, que a gente estava morando em Garanhuns, né? Isso. Porque na época, como nossos pais são de Garanhuns, e aí na época voltaram para lá, o mais próximo que tinha era odontologia em Caruaru. Eu disse, pronto, vou ter que fazer uma faculdade fora da cidade que eu estava, porque lá na época só tinha realmente biologia, engraçado, né? Só tinha biologia na época. Mais direito, né? Essa área, são áreas que eu não me interessava. Sim. E aí eu falei, não, agora eu vou realmente fazer a escolha por odontologia, e nem achava que ia passar, porque eu não estava muito dedicada, né? Na questão de vestibular, essas coisas, eu disse, eu vou tentar. E aí rolou, né? Primeiro vestibular. E eu lembro que a gente foi também em Recife, não foi? Nossa, foi. Eu lembro que a gente foi fazer o vestibular lá. Era odonto também. Só que eu não me identifiquei com o clima de Recife, foi tenso, né? Eu lembro. A gente chegou num momento lá e eu ficava incomodada com o clima, e eu disse, pai, olha, a gente vai fazer esse vestibular, e era na distância, né? Não sei. Acho que era. Nós vamos fazer e fica muito distante. Meu pai, mas se você passar aqui, como é que você vai morar aqui? Longe, é muito longe, é uma capital. E Caruaru tinha conhecidos, então eu acho que ficava mais fácil. E aí, eu fiz o primeiro dia, eram 2 dias de vestibular, eu fiz o primeiro dia e eu disse pro meu pai que eu não queria mais. A gente voltou pra casa. Você lembra? A gente voltou pra Garanhuns, aí ele, pronto, então esquece isso aqui, vamos focar só no de Caruaru. E foi onde deu certo, né? Fiz, na época era uma concorrência bem grande, bem alta. E eu fiquei no remanejamento, eu não passei direto, né? E aí foram chamando o pessoal da lista e eu entrei no remanejamento, né? Mas foi ótimo, foi uma escolha maravilhosa, porque eu me identifiquei logo de início.
Entrou anatomia, aquelas coisas ali. Você já gostou logo, porque nos primeiros, né, períodos a gente vê uma geralzona ali, é mais chato, né, uma parte mais chata, mas você já gostou logo de cara. Exatamente. Não, aí eu já me identifiquei logo. Identifiquei logo porque pegou muito a parte de biologia, estudo, né, aí tinha a parte de bioquímica, que eu gostei também. Depois de passar essa fase, aí começou a entrar na parte direta, mais direcionada, né, na odontologia, aí eu me encantei. Sim. Né? E logo de cara eu já sabia realmente que eu estava no curso certo. Agora, o que fazer depois de se formar, minha amiga? Mas é outra coisa, outra dúvida. A endo já entrou ali direto também na faculdade? Ela entrou. Foi engraçado porque, assim, quando eu comecei a fazer e entrei na prática pré-clínica, né? Que nós tínhamos pré-clínica de todas as especialidades. Sim. E aí entrou na de dentística, achei legal. Entrou na de periodontia, achei legal. Entrou na de endo, aí eu, cara, que massa. E aí passei pela pré-clínica 1 e fui monitora. Aí quando eu passei e fui para pré-clínica 2, eu fui monitora da pré-clínica 1. E aí eu fui fazendo monitoria dentro da especialidade. Então, quando eu fui para a clínica, que tinha a clínica de endodontia, que era anteriores e pré-molares, e depois tinha de molar. Né? E aí, pronto. Aí a gente começou a fazer, eu comecei a ser monitora das clínicas que eu passava também. Então, endodontia sempre ficou ali. Sim. Só que eu ainda gostava de outras especialidades. Eu não sabia direcionar realmente o que eu estava gostando. Você não se fechou logo de cara ali, eu gostava muito, e eu conversava com os professores, e aí, assim, eu conseguia resolucionar casos da endodontia na clínica, que na época, somente manual, né? E gostava. Mas gostava também de fazer parte cirúrgica de pério. Gostava muito, me identificava muito, né? E aí, no céu de pério, eu pegava a grande maioria de aumento de coroa. E aí, né, o professor, na época, Daniel, falava, é a rainha do aumento de coroa, pega, né? E aí, eu pegava o aumento de coroa direto para fazer e amava fazer parte cirúrgica de pério. Mas fazia clínica de cirurgia, mas nunca me encantei nunca fiz a remoção de terceiro molar na clínica. Eu fugia. Era algo que realmente eu sabia que eu não queria, era cirurgia, sabe? Cirurgia específica para remoção de dentes, né? Mas é uma coisa que a gente pega no PSF. Muito. PSF, você tem que fazer exodontia. Eu mesmo no PSF eu já trabalhei em Agrestina. Peguei um dente anquilosado. E lá, como é que a gente vai saber? Sem raio-x, sem nada. Meu Deus, foi traumático, viu? Não, já aconteceu tanta coisa. Meu Deus, não vou falar aqui não, pra não desestimular. Mas assim, de cirurgia... É porque tem gente que pensa que só acontece com eles, né? E não é. A verdade, só dá errado quando você vai e faz. Você fazendo. Agora tem um porém, né? A gente tinha casos que eu conseguia, porque na época, quando eu atendia na prefeitura... em PSF, eu conseguia identificar os dentes que eu conseguia ir e os que eu mandava pra... Tinha um bucomaxilo lá, que atendia em outra unidade na prefeitura. Tinha os dias certos, né? Que era na prefeitura de Brejão, né? Sim. E lá tinha o bucomaxilo, e aí os dentes que eram mais complicados, que eu via que eu não ia conseguir, eu pegava e mandava pra ele. Não, depois desse eu também já fiz, eu disse, nunca mais. Agora, sim... tinha a parte da exodontia e tinha a parte de restaurações, né? Dentística. E aí era tranquilão, né? Mas sempre me incomodei de questão de conseguir, de querer salvar o dente. Salvar esse negócio de tirar, pra mim, era sofrido mesmo. Agora, assim, o antes, né? Quando eu saí da faculdade, eu me deparei sem saber qual especialidade fazer. Porque eu não fui muito bem orientada nessa questão da endodontia, carreira endodontia, né? Eu escutei, assim, coisas que realmente me puxavam para trás de não investir na parte da endodontia. Dizendo que não valia a pena, então você eu escutava realmente que a endodontia ia acabar, não ia ter mais. Que era uma especialidade que não ia ter mais. Que na alta era muita prevenção e que não ia chegar um momento de não ter mais a endodontia, ia ser raros os casos. Bem, graças a Deus que eu não escutei, né? Exatamente. E aí eu ainda me matriculei na especialização de orto, porque assim, a gente sai da faculdade e a gente quer o quê? Dinheiro.
Era o que tava bombando ali. E era o que tava bombando na época, né? Todo mundo fazia orto, e todo mundo que fazia orto era muito bem. Sim. Muito bem, já comprava o carrinho, já conseguia fazer várias coisas, né? E aí, eu sei que deu errado, porque na época, foi engraçado, que eu marquei o final de semana pra ir pra especialidade, já tinha pago matrícula e tudo, em Recife, e o pai não deixou. Ó aí, valeu, pai. Aí, pai, valeu. Ele não deixou eu ir, não sei, cargas d'água. Ele cismou e disse, não, você não vai pra especialização, porque você vai ficar lá, onde que você vai ficar, não sei o quê. Não deu. Você abriu muitas portas, viu? Porque pra mim já foi mais tranquilo. Sempre Juliana abriu muitas portas pra mim. Irmã mais velha só leva... É assim mesmo. Mas aí não deu certo a orto. Sim. E aí eu disse, cara, eu não vou fazer orto, eu vou me matricular agora no de endo. E aí me matriculei na especialização de endo. E ele deixou eu ir. Em Recife também. Em Recife também. Então era um sinalzinho ali de Deus mesmo. Dava pra entender, dava, né? Porque é realmente pra eu ser endodontista. E aí fui pra especialização de endo, fiz 2 anos. E nesses 2 anos, impressionante, quando eu via as aulas dos professores, né? Eles davam um assunto e eu me encantava em estudar o assunto, complementar o assunto dentro dos livros, né? E sempre complementei. E aí eu comecei a me encantar pela possibilidade de ir para a docência. Eu não sabia se tinha como eu fazer isso, porque não tinha ninguém, né? Para poder nortear, para dizer assim, olha, vem fazer. Aqui, não. Né? Vem. E aí eu fiquei muito assim, com o pé atrás. Eu falei, não, eu vou... Se eu quiser realmente isso, eu vou ter que me dedicar e fazer um mestrado, né? Como a gente tem o pezinho em São Paulo, né? O sonho realmente virou realidade e eu me matriculei no mestrado. Isso foi logo em seguida. Você terminou a especialização, já foi pro mestrado. Antes de terminar a especialização, eu já estava matriculada no mestrado. Sim. E engraçado é o aporte financeiro, né? Porque, assim, quando eu fui para a especialização, eu já trabalhava no PSF... E já estava fazendo o meu nome na endodontia dentro da cidade de Caruaru. Você tinha muita indicação, né? Você trabalhava. Eu comecei a trabalhar nos consultórios, né? Eu tinha alguns consultórios que eu ia para fazer endodontia. Certo. E aí eu fazia endodontia e aí comprei, engraçado, foi que eu comprei meu primeiro consultório usado de uma amiga minha, endodontista, Cláudia. Claudinha, meu primeiro consultório. E aí comprei esse consultório, deixei guardado o consultório, porque eu não tinha como montar a sala. E me lembro que fui pagando esse consultório e pagava também minha especialização. E a compra de motor, de localizador, pronto. Ernesto mesmo, meu marido, disse assim, o que você quer de Dia dos Namorados, né? Em um ano lá. Eu disse, eu quero um localizador. Esperta, aí, ó. E ele me deu o meu primeiro localizador, vê? Né? Ele comprou lá, né? Ele disse, tem como dividir? Porque ele também tava começando. Ele tem como dividir? Eu disse, tem em boletos. Minha vida é regada a boletos. Aí fiz lá um carnê de boleto, olha aqui o seu carnê. Presente aí, ó. E foi ótimo, porque foi o meu presente que eu usei muito na minha vida, né? Super útil. E aí eu dividi em 10 vezes o boleto do localizador e o boleto do motor. Sim. E aí fui fazer endodontia nos consultórios. E assim, né, tive a oportunidade de atender em consultórios fora da cidade. Fui fazendo o nome da endodontia, né? E nesse aí eu fui conseguindo juntar um dinheirinho. Juntando dinheiro, tudo. Não viajava, não fazia muitas coisas que os colegas contemporâneos estavam fazendo. Ficava pensando naquilo, porque realmente, assim, a gente acaba se comparando um pouco, né? A ânsia de você conseguir fazer coisas com sua independência financeira é muito grande, né? Eu acho que todo mundo pensa nisso. Sim, com certeza. E aí já eram 2 anos de especialização dentro... Poxa, 2 anos, todo mundo tá ali, eu ainda... todo mundo... Aí não, mas, né, vai ter um momento. Vai no seu tempo, né? Mas, assim, eu sempre fui muito tranquila, muito focada, né? Eu tinha medo, realmente, de sair do foco e dar errado.
Porque eu sabia que naquele que eu tinha mirado, se eu conseguisse alcançar, ia dar resultado. Sim. E se eu saísse daquilo ali, eu não sabia onde é que eu ia chegar, era né? você e você ali, senão eu. Você mesmo marcava com os seus erros, né? E engraçado é que era assim, né? O pai, ele formou, mas ele falava assim, né? Ó, agora você... né, toma daqui pra frente. Sim. E aí ele me emprestou o carro, né, pra eu ficar viajando, você lembra? Né, um Celtinha preto. E, tipo, a gente morava em Caruaru. Eu ia viajar na segunda, cedinho eu saía daqui, passava segunda e terça em Garanhuns, porque eu atendia em Brejão, né? Daí de Brejão eu voltava na quarta, atendia aqui num consultório que eu fazia endo. Voltava na quinta-feira, atendia lá e voltava na quinta de tarde pra cá. Rodou, né? O Celtinha ali, ele rodou um pouco. Caramba, eu rodei demais, velho. Aí, assim, na sexta-feira eu atendia, eu comecei a atender na cidade de Brejo da Madre de Deus. Sexta-feira, depois mudei para o sábado, que era o dia de feira. E era um dia que dava muito movimento, né? Dava muito movimento. Mas lá eu fazia tudo, não era só endo, não. E... depois eu comecei a encaixar a sexta-feira nas cidades que precisavam de endodontista. Aí eu fui para Belo Jardim, atendi lá um tempo. Aí depois fiquei muito mais tempo em Santa Cruz, atendendo só canal, só fazia canal em Santa Cruz na sexta-feira. Voltava para Caruaru e no sábado eu ia para Brejo. Sim. Rodei muito, viu? Muito. Rodei muito. E isso foram anos. Porque com esse dinheiro é que eu pagava o mestrado. Exatamente. Porque é outra realidade, né? A gente pensa mestrado, você saía daqui, voo para São Paulo, uma mensalidade que acaba sendo, né, um pouco mais pesada. Não, era muito pesada, né? E assim, o voo, você tinha que ter, né, a parte do hotel, alimentação, tudo, o próprio voo mesmo, né? E assim, eu passava uma semana lá. Era uma semana sem atender. Então, eu atendia 4 semanas que tinha no mês, eu atendia 3 e uma eu passava no mestrado, né? Mas assim, foi um momento enriquecedor, porque eu acredito que se eu não tivesse feito isso, eu não tinha aprendido muita coisa do que eu sei hoje, né? Gerência de tempo, gerência de dinheiro... você realmente valorizar e ter foco. É outro mundo, na verdade, né? Porque ali tem gente de todo lugar do Brasil, né? Então, a gente vai conhecendo ali um pouco também de cada um. A minha turma foi exemplar. Foi a primeira turma de mestrado especial da equipe de Campinas, né? Lá da Mandic. E foi uma turma muito legal, porque, assim, foi uma turma de... cada canto do país tinha uma pessoa. Era Bahia, Brasília... todos os estados praticamente tinham uma pessoa, um representante. Hoje ainda a gente tem um grupo e ainda a gente se fala. E muitos dali são nomes super conhecidos. Alguns pesquisadores, outros nomes muito conhecidos, assim, no país, na endodontia, na especialidade, né? Sim. E é muito bom isso, viu? É muito enriquecedor. Tem muita questão também que às vezes as pessoas pensam que, vou fazer um mestrado ou uma especialização, mas eu não quero dar aula, não quero... Tem essa necessidade, tem gente ainda que acha que não tem essa, na verdade, não tem essa necessidade, não tem a necessidade de fazer. Mas eu acho que é um grande diferencial para você se destacar, né? Não tem como profissional. É aquilo que eu falo, se você não se aprofunda em algum assunto, você não tem conhecimento técnico nem científico para conversar sobre. E muito menos fazer, entende? Então, assim, você consegue ser tecnicista, de realizar uma endodontia com um curso curto. Consegue. Tem pessoas que saem fazendo endodontias maravilhosas com aperfeiçoamento. Sim. Mas você se aprofundar em resolução de casos complexos, você não consegue. Porque é humanamente impossível você formar um profissional e colocar técnica nele em toda a gama de uma especialidade em 12 meses. Isso, o você tempo é muito curto, né? Você passar a parte teórica, laboratorial e clínica em 12 meses e o cara sair bom em resultado. Isso É humanamente impossível.
A gente precisa realmente ter um aprofundamento em qualquer área, não só em endodontia, entendeu? Em tudo isso, né? Você, porque orto, hoje, exatamente. no curso que você fez de especialização de orto, quanto tempo leva a especialização? São 3 anos. 3 né? anos. São 3 anos. Não são 2 anos, são 3. São Porque 3. os casos de orto... Tudo. E é como a odontologia, né? Não tem receita de bolo. Então, a gente Isso. tem que estar ali num tempo maior de clínica e tudo pra gente conseguir. resolucionar. E muitas vezes a gente não consegue. Não consegue. Entendeu? Ainda Muitas leva mais vezes- tempo. Ainda leva mais tempo, exatamente. É. E aí entra a troca de conhecimento pós-especialização, que são os complementos, Sim. né? Com cursos de imersão, Isso. com cursos de atualização, Não né? pode parar, Não. né? Não pode parar. Porque você tá dentro por exemplo, você faz 24 meses de uma especialização e pega um caso que você não sabe resolver. Se você não sabe resolver em 24 meses, você precisa de uma ajuda, de uma troca de experiência e focar num determinado tema. Por exemplo, ortodontia. E você não conseguiu ver todos os tipos de aparelho. Aí tem os aparelhos que você Vamos consegue... dizer, pronto, alinhador que chegou com tudo aí. Você tem que fazer um curso Isso. à parte ali, porque você Aham. não... Ou pegou pouco, né, Aham. do conteúdo ali, então você tem que se aprofundar. Mas se você não tiver uma especialização que viu os outros Não aparelhos... Não né? vai. Tem que ter a basezinha, tudo, conhecer pra você Conhecer de entrar em novos. movimentação, conhecer... Tem que Eu ter. acho que é isso, entendeu? Tem É uma que ter. crescente. Se você não se dedicar ao seu conhecimento, a você produzir realmente como profissional o seu currículo, não é currículo para você mostrar para ninguém, é para você resolucionar. Você E aí trabalhar vem. tranquilo. Os resultados né? vêm, entendeu? Você monta o seu consultório, você mostra resultado para o paciente, o paciente te faz assim, ó, pá. Faz. Olha só, ela resolveu esse meu problema, e só ela resolveu, ela que fez, ela que conseguiu, ou ele, né? Então, é mais isso, a questão de titulação. Agora, a ida para o mestrado, o meu foco Sim. foi realmente porque eu queria dar aula. Entendeu? Eu queria dar aula. Onde eu não sei. Tem isso, né? Eu queria dar aula, agora onde eu não sei, onde é que eu Você consegui. foi começar ali, plantou a sementinha, né? Pra É. depois ela surgir aí, como surgiu, né? E nesse meio tempo, o que aconteceu? Quando eu cheguei no mestrado, eu dei de cara com a microscopia. Eu ia perguntar exatamente quando foi que você viu e entrou o microscópio ali. Eu não sei se você se lembra, mas o pai chegou num momento e ele disse assim, eu vou dar um presente para cada um, vocês escolhem. Daí eu falei assim, não, eu quero um microscópio. Aí ele, um microscópio? Que isso, Que menina? isso, né? Aí, não, aí eu expliquei pra ele, aí ele disse, mas tudo isso? Na época, né? Tudo isso? Aí ele deu uma parte, né? Deu uma parte, ele disse, não dá pra dar tudo não, vou dar uma parte e aí você vai o resto. Aí eu fiz, né? Comprei em boletos. Os boletos de novo aí pra vocês verem. Dividi os boletos e fui com a cara e a coragem, comprei o microscópio. Passou, acho que uns 30 dias ou mais pra chegar. Aqui em Caruaru já existia. Não, Então você foi a pioneira. não tinha. Pouco tempo depois começou a aparecer, Sim. mas assim, eu fui a primeira a trazer. E aí eu fiz um evento, olha só que legal. Eu Eu lembro. alugava. Eu alugava Muito bom. um consultório já Sim. pronto. Né? E era de uma dentista que não atendia mais. E tava lá o consultório montado, maravilhoso consultório. Eu disse, eu vou montar esse consultório aqui. Sim. Eu vou montar esse microscópio aqui. Aí peguei e montei o microscópio. Aí, tipo assim, eu atendia os meus pacientes de endo, que já tinha indicadores pra lá. Atendia eles. E quando eu terminava eles, eu ia para o dentinho treinar no microscópio. Porque assim, Sim. o que eu tinha visto no mestrado era muito pouco. Aí fiz um curso de avançado de microscopia na APCD em São Paulo. Sim. Só que também era muito pouco, né? E aí eu ia treinar. Eu falei, eu tô com ele aqui. Botava assim, ó, chegava em casa, a mãe dizia, o que você tá fazendo? Ainda tá atendendo? Eu disse, não, eu tô treinando. Ele, pelo amor de Deus, olha a hora. Chegava mais de 10 horas em casa, né? Depois de terminar o atendimento, mas era treinando. Ó, treinei em dentinho extraído. Quando eu peguei o jeito dele, eu disse, agora eu vou pra boca. Uhum. Comecei a fazer anterior, quando pensei que não, já tava em molar.
E assim... Pegou o jeito, pronto. Pegou o jeito e outra é foco, né? Foco, porque eu queria aprender, né? Eu Você tinha tava aquilo ali, com eu tinha, não, pelo amor de ali, Deus. pelo amor de Deus. Não Depois dava que eu aprendi, aí eu passei acho que uns 4 meses, uns 3 meses por aí, que eu aprendi a fazer realmente a endodontia com microscópio. Aí eu falei, agora eu preciso apresentar para o povo que eu tenho esse equipamento, né? Aí fui, na época tava chegando um buffet aqui, né? Que hoje é um buffet maravilhoso, Renato. E eu falei, Renato, eu preciso fazer um evento, assim, um buffetzinho. De lançamento, olha, mas eu não tenho muito dinheiro pra investir num buffet muito grande. Não, ele, não, deixa comigo. Foi uma pessoa exemplar, mostrou lá, eu vou caprichar. Fez um buffet lindo lá pra mim, assim, né? Um coquetel. Você chamou o pessoal. Aí fiz um convite, eu mesma fiz no computador, mandei imprimir e mandei o convite e saí entregando. Eu mesma entreguei nos consultórios de todo mundo o convite. E aí, o pessoal que eu chamei chegou lá para entender. Eu já tinha feito uma apresentação, entendeu? No projetor, liguei o projetor e fiz uma apresentação de um vídeo mostrando o que era o microscópio. Sim. Para o pessoal que estava lá, porque a recepção era grande, entrou todo mundo lá no coquetel e eu dei a aula de microscopia. E depois abri para que todos fossem lá conhecer, e o microscópio ligado e um dentinho lá. Todo mundo botava, muito legal. Não sei o quê. E eu, meu Deus, fiquei realizada. Ó, eu penso num negócio que eu fiquei realizada. Depois desse momento, foi a virada de chave na minha especialidade. Aí eu fui, assim, começando a ficar conhecida como endodontista. Sim. E aí começou a quebrar a barreira dos dentistas quererem somente o profissional executando dentro do consultório deles. Entende? Porque acho que, na verdade, tinham medo, né? Vai que ela pegue o meu paciente, alguma coisa. Tem uma questão dessa, né? Eu acho que entra a parte financeira, porque, assim, atendendo no consultório, você deixa a porcentagem. Isso, nada também. Não é injusto, não. Entendeu? Não é injusto, porque tá usando o equipamento, hora do consultório. E também tinha a questão de medo, eu acredito que tinha também, né? Mas isso foi mudando. E aí, alguns mandavam pra mim, e aí já saía com um laudozinho, né? Eu não você tinha... trabalhar certo com ética, né? Eu não tinha raio-x digital na época, mas eu já fazia o laudozinho e mandava com a radiografia, né? Mas assim, foi uma virada realmente, e eu fui perdendo o medo, fui juntando um dinheirinho e montei a minha sala. Saí do consultório alugado, fui pra minha sala. E aí, levei o microscópio, montei a minha cadeira, né? Que Tava era guardada. azul. Era azul, eu coloquei, sabe que cor? Como é que chama? Um salmão, veja, um salmão. E aí, montei minha sala, tudo bonitinha, e no empresarial. E aí, eu ficava recebendo o pessoal lá. Na época, como eu não tinha muita rotatividade de endodontia, eu acabava tendo que fazer parte clínica também. Mas era o pessoal de plano. Eu tinha um plano... E esse pessoal de plano chegava, eu fazia certas coisas pelo plano e outras coisas eu não fazia. Por exemplo, a endodontia, eu não fazia pelo plano. Daí eles pagavam particular, né? Mas assim, foi um momento de crescimento muito grande. Dali, quando eu saí dali do empresarial, eu já fui para uma casa. Uma casa onde eu montei o meu consultório com uma recepção ampla. A ideia era montar uma equipe. Sim. Mas não deu certo de montar uma equipe de várias especialidades, porque tinha outras salas, lembra? Cadeiras, sim. Né? Tinha outras salas lá, mas assim, o aluguel de todas as salas ficava muito pesada para mim. E eu também não consegui montar a equipe, né? Daí eu fiquei só na endodontia. Continuei. E de lá... O suorzinho lá foi que... Devagarzinho. Eu consegui, né? Eu juntei com o Ernesto, meu marido, e a gente comprou a sala no empresarial, né? A gente comprou na planta, foi vendo crescer, e hoje eu estou fixa, eu acho que de lá eu só saio aposentada. Mas a parte da escolha pelo mestrado, além do crescimento de conhecimento profissional, realmente, eu... tive também a oportunidade de abrir o primeiro curso de... Sim, vamos lá. Para onde... Essa questão, né? Que você já está aí 10 anos? 10 anos, né? Com o curso de aperfeiçoamento rodando. Então, sua primeira turma foi em 2013. Porque 13, né? isso.
lá em 2013, tinha ainda a ABO aqui em Caruaru. Sim. E era uma escola, tinha a parte clínica, tinha a parte as salas de aula, né? E aí, eu conversando com alguns professores meus, aí eles disseram, não, mas por que você não monta, né? Eu tava ainda no iniciozinho do mestrado ali, aí eu falei, não, mas será que vai ter público? Não vai ter público para eu ensinar endodontia. Era já automatizada, Sim. já usava motor, já usava localizador. Não, vamos tentar, vamos abrir. E assim, eu abri com a cara e a coragem, né, de mostrar que eu ia dar esse curso e deu certo. Fechou a primeira turma. Com 6 meses eu abri a segunda, fechou a segunda. E assim foi. Hoje nós estamos aí com a 21ª turma do curso de aperfeiçoamento aberta, quase fechada, faltam acho que 2 vagas, né, hoje, né? Mas é isso, e estamos na primeira turma de especialização, né? Levando realmente a minha assinatura de coordenadora. É um curso que foi... uma carga muito massa. Foi um curso desenhado por mim. Um curso que eu realmente eu passei esses 10 anos aprendendo e vendo o que a endodontia precisa. Dentro do IPEL, a gente conseguiu unir tudo que eu precisava para montar um curso do jeito que eu queria. Então, hoje eu posso dizer que esse curso leva realmente a minha assinatura, a minha confiança, a minha carga de trabalho. Inclusive, o microscópio está chegando, Tá chegando, exatamente. Foi comprado, né? Para o IPEL. O IPEL fez esse investimento que vai agregar não só o curso de endo. Quem quiser enxergar, trabalhar enxergando, pode trabalhar todas as especialidades, né? Exatamente. E aí, o que é importante a gente passar a informação é que nós precisamos realmente focar no que a gente quer. Nós somos profissionais, nós cuidamos da saúde do próximo. A gente não pode fazer algo superficial e achar que já tá bom. Não. Nós precisamos aprofundar no que a gente escolhe ser, né? Eu acho que se não todo, mas a grande maioria dos profissionais que cada um mede o sucesso do jeito que quer, né? Mas para mim, eu acredito que sucesso é você viver do que você trabalha. Que você ama, né? Você viver daquilo, para mim, é sucesso. E você viver feliz. Isso. Para mim, isso é sucesso. E, assim, tudo que eu tenho, né? Não tenho muita coisa, mas, assim, tudo que eu tenho é muito seguro e é da odontologia. É da endodontia, eu posso dizer, seguramente, que é da endodontia. E, assim, é uma base muito bem feita que é difícil de derrubar, viu? Quando você tem uma base bem feita. Com certeza, né? Com certeza. Porque a minha base é o conhecimento. E eu não paro. Eu não quero parar. Né? A gente passa um tempo parado, vem filho, tudo, aí você para um pouquinho e já sente falta. Precisa voltar a reativar, porque o conhecimento não pode parar, né? Sim, e tem projetos aí pela frente. Exato. Né? A gente tem muito que crescer. Eu acredito que a minha cabeça não para. A sua, a gente tá na mesma frequência, né? Por isso que a gente montou juntas o IPEL. Exatamente. Porque a nossa frequência de crescimento e confiabilidade na odontologia é muito grande, né? A gente confia no que a gente tem ali. A gente tá levando, na verdade, um pouco... pelo menos, eu levo muito por isso. Pela minha experiência, do que eu já passei, do que eu já conheço outras escolas, não só daqui de Pernambuco, mas Paraíba, enfim. Então, a gente fui juntando e conversando com você do que a gente de estrutura, do que é moderno, de trazer ali de um ambiente diferenciado. O conforto para o aluno, o conforto para o paciente que está chegando. Isso é importante, é importante. Não só, lógico que o corpo docente muito importante tá em cima, né? Mas eu acho que tudo casa. É um casamento. Se você tiver corpo docente top e não tiver uma estrutura boa, exatamente, o curso não flui. Se você tiver uma estrutura top e não tiver um corpo docente bom, exatamente. Entendeu? Não adianta. O aluno vai sair porque insatisfeito. Ou você pode fazer um curso curto,
vamos dizer, de um final de semana, mas como agora uma especialização 24 meses, então você passa 2 anos ali dentro daquela instituição mensalmente, né? E é outra dúvida também que o pessoal tem, às vezes, da frequência, né? O pessoal tá saindo da faculdade, das aulas e tudo mais, porque às vezes não quer sair um pouco do consultório, ai, pega quinta-feira, pega na quarta-feira, vou sair, mas é como você falou, a gente tem que segurar um pouco agora, para mais na frente a gente ter uma cartada melhor. Olha, eu penso assim, independente do trabalho que esteja, seja a prefeitura, seja uma clínica, seja o consultório particular, qual é o dono ou o gestor que não quer um profissional capacitado dentro do ambiente de trabalho? Então, se você tá mais capacitado saindo uma vez ao mês, tirando uma quinta, uma sexta, uma segunda, uma quarta, o que for necessário. O que for necessário para que você se aprimore como profissional, né? Qual é o gestor que não quer isso? Para que você volte mais experiente, com mais conhecimento e dê mais qualidade no seu trabalho. Eu penso muito nisso. Eu acho assim, a gente não tá tirando, a gente tá ganhando. Ganhando, exatamente. Né? A gente pensa no financeiro daquele dia, mas a gente fazendo uma gestão de tempo... Dá certo. Entende? A gente fica com horas para a gente gastar e fazer o investimento no nosso aprimoramento. Eu penso realmente no meu. Pronto, foram 3 anos de especialização. Era domingo, segunda, terça e quarta. Isso. Então, eu ficava só com a quinta e sexta-feira, né? Uma vez ao mês. Daquela semana. Exato. E nos dias que eu estava lá, eu não recebia. Né? Não recebia, mas eu estava plantando ali, né? Pra... Hoje eu consegui trabalhar tudo tranquilo e ter resolutividade. Coisa, a mesma coisa, é tudo que a gente tem, o que a gente faz, a gente respira é da odontologia. Exatamente. Né? Não é perdido, entende? É algo que a gente ganha. Pouco ou muito ali tá, exatamente. É nosso, né? Os cursos que são mais curtos, né? Que são cursos de imersão, atualização, esses cursos, eles devem ser complementares a uma especialidade que você escolheu. Exatamente. Né? Tem pessoas que se identificam com 2 especialidades, com 3 especialidades. Isso não é o problema. Sim. O problema é você não entender que é importante você apostar nesse seu aprimoramento, né? Não colocar para baixo, dizer que não precisa mais desse aprimoramento, que é só fazer coisas rápidas que são resolutivas. A conta vem depois, né? Porque vai aparecer casos em que você vai precisar saber resolucionar e um curso curto não consegue, né? Com certeza. É ótimo tirar essas dúvidas e ter essa bate-papo mesmo, porque a gente vê que são dúvidas frequentes, né? No próprio ali conversar com os alunos e tudo isso. Então, foi ótimo. Agora eu quero... O momento, né, do final ali, sempre a gente tem o bate-bola. Eu tô curiosa pra... Você é minha irmã, mas eu tô curiosa pra ver o que você vai responder nessas perguntas aqui que... Não estava no script isso, não tem aqui. Tem que ter. É o bate-bola e pel. Pronto, é o nome. Ju, vamos lá. Você já sabe mais ou menos como é. Uma pessoa. Minha mãe. Um sonho. Ver meus filhos formados e felizes. Um hobby. Andar de cavalo, que eu estou com muita saudade. Um lugar. A minha casa com meus filhos e minha família. Uma comida. Ixi, Maria. Eu amo massa, né? Qualquer massa. Sim. Uma referência que você tem na odontologia. Eu sou fã de um professor meu do mestrado, Carlos Bueno. Eu acho que um homem com a memória como ele tem e a prática, eu acho difícil, viu? Ele é exemplar. Um medo. Eu tenho medo de deixar meus filhos sem assistência. Um amor. Minha família toda. Uma saudade. Nossa mãe. É a que sempre vai estar. É uma ferida que não cicatriza. Doce e salgado.
Eu gosto de salgado mais do que doce. Primeiro salgado, depois o doce. Você Tem tá assim agora, viu? Se eu não almoçar e comer um doce, Você eu tá fico assim nervosa. Agora. Deus. É a minha base. É a minha base, é o meu... É tudo, meu alicerce. Se eu não tivesse Deus, a gente não estaria aqui batendo papo, não. É isso mesmo. Quem é Juliana Vaz? Aí, pra quem já conhece e quem não conhece, quem é Juliana? Assim, eu não gosto muito de me autorrotular, não, porque eu acredito que quem tem que achar alguma coisa são as pessoas que convivem, né? Apesar de eu me importo realmente muito com a opinião de quem eu amo, né? Eu gosto muito realmente de estar sendo a pessoa melhor que eu posso para quem eu amo. E eu não meço esforços para chegar no meu objetivo. E eu sou incansável na questão de escolha de objetivos. Quando eu termino esse objetivo, eu já tô olhando para outro. Ai, gente, isso, olha, eu vou te dizer, isso pra pessoa acompanha. Eu tenho uma frequência de projetos, na minha cabeça é muito acelerada quanto a isso. E assim, eu acho que isso é um pouco difícil de acompanhar, mas eu sei identificar também. Aprendi muito a identificar quando não dá e quando eu tô errada. E parar e voltar para trás, entendeu? Escutar, era uma coisa... né? Sim. Eu era muito difícil de escutar, mas aí a gente vai aprendendo. Vai ficando velha, vai aprendendo as coisas, né? E é isso, entendeu? Eu me dedico ao máximo para quem eu amo. Acho que tudo que eu faço é para realmente meus filhos e minha família, né? Amo ensinar, amo atender e eu sou muito realizada. Eu não posso dizer que tudo que eu faço e que eu tenho foi realização de sonho. Tudo, assim. De profissão, a pessoal, tudo. Então, eu não tenho o que reclamar. Eu só sou grata a Deus a todos os minutos da minha vida. É isso. Obrigada. Foi ótimo. Ela nem me conhece, viu? Não, mas é bom, né? A gente ter esse bate-papo diferenciado aí. Porque, como eu falei, eu tava curiosa. E foi muito bom. Porque a gente fecha aí algumas dúvidas. Isso. E vamos lá para os próximos, Estamos aí, né, com o IPEL, estamos aí com o projeto IPELcast aberta. A gente vai trazer muitas pessoas boas pra cá, né, Jaque? Muitas. A nossa equipe é maravilhosa, né? Só tem entrado gente realmente de peso e que tem história pra contar. Com certeza. Eu acho importante isso. Eu acho que vai agregar muito, pessoal. Vai vir aí discussão de casos clínicos. Isso. Vamos colocar, né, Ju? Exatamente. Pra gente a gente quer que esse conhecimento se expanda aí, se multiplique, e essa a intenção. E é importante essa troca de conhecimento com os casos clínicos, né? As resoluções de casos, para que vejam quanto é importante você estudar e você colocar para frente, né, o conhecimento. Isso. E não parar. É importantíssimo. É isso aí. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu!